Olá, boa noite, eu me chamo Pamela e eu vou falar um pouquinho mais sobre a competência legislativa dos municípios em direito ambiental, que foi nada mais do que uma decisão do STF referente à DOA Agrocientes Industrial Limitada. O que ocorre? Saiu uma lei municipal, a lei número 1382/2000, que impôs a restrição ao uso de herbicidas, à base de 2.4-D. Ela impetrou um mandado a DOA Agrocientes, industrial, ela impetrou um mandado de segurança preventivo contra o ato praticado pelo chefe de serviço de vigilância sanitária e pelo secretário municipal de agricultura do município de Saudade, Santa Catarina, O objetivo era obter a expedição de ordem judicial para que as autoridades coautoras deixassem de lavar os autos da infração atinentes ao uso do herbicida, o princípio ativo 2.4-D. Sustentou a inconstitucionalidade dessa lei municipal, a 1382/2000, que proíbe a utilização do alucida, a substância, uma vez que não é competência da municipalidade legislar sobre a matéria. Na sentença, o magistrado ele denegou a ordem, concluindo pela inexistência de abuso de poder ou ilegalidade, tampouco pela inconstitucionalidade desta lei municipal. Bom, a empresa Agrocientes Industrial, eles apelaram ao STJ, interpondo um recurso de apelação, ocorrendo logo depois o desprovimento do recurso. Ainda a segunda Câmara de Direito Público determinou a suspensão do julgamento, submetendo à apreciação do Tribunal Pleno a arguição de inconstitucionalidade. O voto foi o seguinte: além de poder legislar sobre a matéria ambiental, o município ele pode editar leis municipais com vistas a guarnecer tutelas e entender interesses predominantemente locais, suplementando, complementando e completando a legislação federal e estadual, especialmente para impor medidas de cunho restritivo. O voto ele é no sentido de negar o provimento ao recurso, mantendo-se incolume a decisão vergastada. O acordão foi o seguinte: ante o exposto, a Câmara decidiu por votação unânime negar provimento ao recurso. O julgamento realizado no dia 25 de maio de 2010 foi presidido pelo excelentíssimo senhor desembargador Newton Genck, com o voto dele, e participou o excelentíssimo senhor desembargador também Gênio Machado. Dando continuidade à fala do meu amigo João, a empresa não satisfeita ainda, ela recorreu ao STF por meio de recurso extraordinário com agravo, buscando o seu deferimento. Mas o recurso não foi reconhecido pelo ministro Celso de Mello, e que dizia que ele era inadmissível de acordo com o artigo 932, inciso 3º do CPC. A empresa ainda, novamente não satisfeita, interpôs de novo um agravo regimental contra a decisão do ministro, que no voto do ministro ele dizia que o quê? Que, de acordo com o entendimento exposto na presente decisão, tem sido observado em julgamentos proferidos no âmbito dessa Suprema Corte, que versam da matéria idêntica veiculada no exame, nos quais o Supremo Tribunal Federal apreciou o tema pertinente à vedação do uso do mesmo herbicida. O acórdão objeto do recurso extraordinário em questão, apoiando-se nas provas produzidas nos autos, reconheceu soberanamente, com o suporte dos referidos elementos probatórios, a configuração do interesse local, apto a justificar o exercício, pelo município de Saudade, Santa Catarina, de sua competência para estabelecer a proibição do uso questionado do herbicida. O diploma legislativo local resultou no exercício da competência que, fundada na defesa e na proteção da saúde, de um lado, e na tutela da integridade do meio ambiente de outro, qualifica-se como providência inteiramente revestida da validade constitucional. E agora eu vou passar a fala para minha amiga Júlia. Boa noite a todos.
A preocupação com a preservação do meio ambiente é objeto de regulações normativas e de proclamações jurídicas. A partir da Declaração de Estocolmo sobre Ambiente Humano em 1972 e com a Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento, realizado no Rio de Janeiro em 1972, foi reconhecido a proteção e melhoramento ao meio ambiente, sendo uma questão fundamental e que afeta o bem-estar social de todos. Em resumo, o meio ambiente constitui patrimônio público e esse direito tem uma titularidade coletiva e é preciso ser protegido pelas instituições. Porém, veio a seguinte situação: é possível os municípios legislar sobre esse direito ambiental? Os municípios têm essa competência ambiental? Então, foi interpretado a partir do artigo 30 da Constituição Federal, inciso 1 e 2, que diz que os municípios têm competência para legislar sobre assuntos do interesse local. Então, foi interpretado que o meio ambiente também é um interesse local, né? Então, nesse caso, sim, o direito ambiental pode ser legislado pelos municípios junto com os outros entes. E é isso. Boa noite a todos, boa noite acadêmicos e professora. Eu vou estar falando da última parte da nossa apresentação, que é ainda referente ao voto do ministro Celso de Mello. A nossa colega ela já iniciou, né, falando do voto dele, agora eu vou estar finalizando. Pois bem, o ministro Celso de Mello, ele mencionou a existência do caráter preponderante do interesse da União em tema ambiental, ressalvada, no entanto, a possibilidade constitucional de cooperação entre a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios, sempre mantendo o equilíbrio do desenvolvimento e do bem-estar em âmbito nacional. Essa preponderância da União, porém, ela não subtrai que o município tenha competência institucional para legislar sobre o meio ambiente, porém sempre assuntos locais. Foi o que aconteceu no município de Saudades, né? A lei era local. E essa regulamentação normativa, que vem junto com a edição das leis, ela sempre deve estar em harmonia com as competências materiais constitucionalmente deferidas à União e aos Estados-membros. O ministro também destacou que o município de Saudades, ao editar essa lei, ele teve o suporte legitimador do postulado da prevenção, ou seja, quando há certeza científica quanto à nocividade desse uso do agrotóxico, o município ele editou a lei como uma forma de prevenção, né? Prevenir tanto o meio ambiente quanto as pessoas que vivem na comunidade. E mesmo que eles não tivessem essa certeza quanto à nocividade ou que os impactos fossem incertos ou desconhecidos, esse diploma normativo ele estaria revestido pelo postulado da precaução. Então, seria a prevenção quando há certeza e a precaução quando não há certeza quanto à nocividade. E aí ampararia a preservação da saúde e da vida das pessoas em geral. O ministro também informou que esses assuntos têm levado ao Supremo Tribunal Federal já a consagrar o reconhecimento que todos têm direito à integridade do meio ambiente e à competência de cada um dos entes públicos que compõem a estrutura institucional da federação em nosso país, com particular destaque para os municípios. Coube também acentuar no voto que esse tema sensível de proteção ambiental, os organismos empresariais eles sempre devem estar subordinados aos valores que conferem procedência à preservação e à integridade do meio ambiente. Em suma, a vedação por lei municipal de uso de agrotóxico, cujo emprego pode comprometer o meio ambiente e afetar a saúde pública, ela não pode subordinar-se, muito menos a interesses meramente corporativos ou de natureza econômica. O ministro concordou com o acórdão que já havia sido emanado do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, que já tinha reputado plenamente válida a lei municipal, e frisou ainda a existência de um postulado de direito ambiental que diz
que as pessoas e o seu ambiente elas devem ter em seu favor o benefício da dúvida, quando haja incerteza sobre se uma dada ação os vai prejudicar. Por fim, o ministro negou provimento ao agravo e manteve a decisão hora gravada. É isso, a parte final da nossa apresentação. Agradeço a todos.